Vamos continuar, mas desta vez na literatura, com o meu próximo convidado, que se tornou escritor na procura de companhia. Ele nunca tinha tido muitas amizades e a necessidade de falar e ouvir acabaram por ser suportadas pelos livros que foram centrais neste processo de autodescoberta. Esta noite apresenta-nos não uma, mas sim duas obras: Aquarela, O Amor é um Arco-Íris e Passado me Condena. O vosso forte aplauso para Fernandes Alexandre. Bem-vindo, Fernandes Alexandre, aqui ao Conversas ao Sul. Obrigado por estar connosco esta noite. Tenho não dois, três, e podia ter mais, porque o Fernandes escreve e muito. A literatura e a escrita é uma forma também de se poder encontrar companhia através das personagens que vai criando para os seus livros. Sim, é verdade, porque na verdade quando eu comecei a escrever, quando mais novo, eu morava cá em Portugal e eu não tinha muitos amigos. Como não tinha muitos amigos, então eu tinha que ler muito para poder ter companhia comigo. Eu só vivia eu e a minha irmã, então... E a tua irmã não é grande companhia, já percebi. Não é. Estou a brincar A diferença de idade era muito grande, que ela não tinha paciência para estar comigo. Então teve que encontrar amigos nos livros. E os livros têm feito esta companhia. Vamos, se calhar, aqui começar pelo Aquarela. O Amor é um Arco-Íris. E este livro é a ideia desta verbalização do que se passa no coração, não é? Com um amor entre duas classes sociais que supostamente não são naturais, que se relacionem e que acaba por criar aqui também alguns conflitos e deixar aqui o coração apertado durante esta obra, neste amor entre Sumbula e Mónica. É um bocadinho esta ideia de que, para se ter verdadeiro amor, é preciso passar por muitas batalhas? Sim, na verdade, essa história, apesar de ser uma história de amor, conta mais ou menos o passado recente do nosso país, onde os portugueses estavam a sair e os novos ricos estavam a aparecer. Apesar dos portugueses saírem, continuavam com o capital econômico do país. Então, a Mónica, no caso, era uma menina portuguesa, branca e de classe social diferente da Sumbula. E o Sumbula, por outra, negro, teve que enfrentar barreira de tom de pele, barreira econômica, e para poder levar esse amor adiante. Ou seja, é uma história também ela sobre racismo na sua forma mais pura, não é? De duas pessoas que, por cores de pele diferente, não poderem desenvolver uma relação amorosa e aqui de grande superação. Esta ideia de que estamos a percorrer este caminho, olhando hoje, e este livro passa-se numa altura da história específica, olhando hoje, um amor como este, teria as mesmas barreiras? Hoje em dia acredito que não. Não teria a mesma barreira, acho que teria barreira bem mais... barreiras maiores para escalar, porque hoje em dia o preconceito às vezes está em nós, não no amor em si. Antigamente era mesmo... não podia, era proibido. Hoje em dia o preconceito está em nós, em aceitar que podemos, em aceitar que hoje em dia já não temos mais essa divisão. Eu faço esta pergunta porque o outro livro que lançaste, O Passado me Condena, tem esta premissa de que podemos ser condenados pelo nosso passado. Ele começa logo com um grande clímax, o livro começa logo num momento muito intenso da ação e põe logo em xeque a nossa moralidade. Olhando para o nosso passado e, sobretudo, tentando prever aquilo que será o nosso futuro, estamos condenados por quem fomos? Sim. Muitas vezes nós passamos por coisas que não sabemos por que estão a acontecer. Não investigamos o nosso passado. O passado dos nossos pais, dos nossos avós, que porventura pode condicionar o nosso presente. Daí a necessidade de fazermos bem hoje para não condenarmos o passado dos nossos filhos. Sobretudo pensando também que oportunidades é que estamos a criar para as gerações futuras. E falando da questão de escritores em Angola, país esse que tem muitos escritores de grande qualidade, mas ainda é difícil para os mais jovens terem acesso à publicação, à edição dos seus trabalhos. Há aqui uma barreira entre os nomes consagrados e os novos autores que vão surgindo. Sim. Sentiste também essa dificuldade no acesso ao mercado livreiro? Sim. Eu, quando comecei a escrever, quando já tinha um percurso, eu fazia parte da União dos Escritores Angolanos, onde só tinha mais velhos. E eu sentia um certo preconceito para com os mais velhos, não em passar o legado, mas em direcionar o caminho certo. Então, eu tive que criar estratégias, criar mecanismos para poder
lançar as minhas obras, porque se for depender dos mais velhos para dizerem o que é que tem que ser, o que é que não tem... Porque nós hoje estamos a falar de um país que publica no mínimo 5 livros por mês e estão sistematicamente assim mais livros. Pudera se houvesse uma indústria mais forte. Porque há muitos autores. Sentes também que outros jovens vão ter contigo e te pedem ajuda, perguntam-te qual é o caminho que devem seguir para poder pôr os seus livros nas livrarias? Sim, essa pergunta tem sido constante. Como é que eu tenho publicado tantos livros e onde tenho tirado a receita? Na verdade, um conselho que eu deixo é começarem a fazer as próprias poupanças, porque ninguém vai dar patrocínio. Fazer aquela edição de autor, não é? O autor financia a sua própria edição. Hoje em dia não temos grandes marcas a apoiarem livros. É mais comum apoiarem cantores do que escritores, porque passa essa ideia que escritores não vendem marcas, então ficamos à mercê do mundo. Mas o escritor é uma marca? De certa forma. Imagina, David, se tu tiveres uma empresa e patrocinar o meu livro e pôres aqui a logomarca da tua empresa, já vende para quem lê. Sim, pode permitir aqui a distribuição da marca. Mas, olhando para o escritor, nós hoje conhecemos escritores que são valiosos como marcas. Sim. Dan Brown, por exemplo, ou J.K. Rowling, do Harry Potter, não é? Da saga Harry Potter. Tolkien, também com grandes vendas. Sim. Há escritores que já têm esse capital de uma marca. É essa a ambição de um escritor, quando escreve uma história, é que essa história seja quase um produto do seu merchandising, digamos assim, que seja partilhada por todo o mundo, ou quando escreve uma história é apenas um desabafo. E depois, se alguém o ler, depois que lhe faça bom proveito. No princípio, nós começamos como um desabafo, mas depois queremos transcender até o cinema, formar uma marca grande. Porque nós não podemos ficar numa caixa. Os sonhos têm que ser maiores que nós. Mas há a pressão de publicar muito? De publicar cada vez mais, de escrever cada vez mais, de escrever cada vez melhor? Eu tenho a necessidade de escrever cada vez melhor e publicar cada vez mais, porque eu tenho a necessidade também de me livrar deles. Quando eu deixo um livro por não publicar durante anos... Ele está-te a atormentar, não é? Sim, e depois já não publico mais. Ele salta-te das páginas e vai-te chamando até acabares aquelas personagens e resolveres a sua história. Fernandes Alexandre, tens quantos livros publicados? 11. 11 livros publicados, os mais recentes são estes dois, O Passado Me Condena e O Aquarela, O Amor é um Arco-Íris. Estão disponíveis um pouco por todo lado, na internet é fácil de encontrá-los. Vale a pena ler estas duas histórias, são duas belíssimas histórias. Fernandes, obrigado por teres vindo esta noite ao Conversas ao Sul. Desejo-te os maiores sucessos. Obrigado. Obrigado.